Pela primeira vez na história desse canal, responderei uma tag. E é uma tag muito especial porque traz um assunto que eu amo: livros clássicos. Eu vi essa tag lá no canal da Paloma, que é um canal que eu acompanho e adoro, principalmente porque ela fala muito de livros clássicos. E eu vou deixar o link do vídeo dela ali na descrição. Bom, e a primeira pergunta dessa tag já é super polêmica, que é a seguinte: um livro superestimado que você não gosta. Eu vou ter que revelar que eu não gosto, eu detesto, eu odeio Orlando, da Virginia Woolf. Porém, adoro a Virginia. Eu já li o livro Profissões para Mulheres e outros ensaios feministas. Também já li Mrs. Dalloway e Ao Farol e gostei bastante desses livros, porém Orlando não foi para mim. Entendo a importância de Orlando, entendo que ele traz vários elementos bem interessantes, como por exemplo uma contextualização de Londres naquela época. Porém, não gostei mesmo, não leria de novo de forma alguma. Eu realmente li o livro inteiro porque eu tenho esse desejo de conhecer toda a obra da Virginia, então eu tinha que ler Orlando, mas logo nas 10 primeiras páginas já vi que não era para mim. E a segunda pergunta é: época sobre a qual você mais gosta de ler? Então, na verdade, eu leio de tudo, sobretudo produzido em qualquer tempo. Os meus gostos são muito variados. Porém, em questão de favoritos, não entraria nada muito atual, nem nada muito antigo. Então, eu acredito que uma produção ali do século XIX, século XX. Depois, a pergunta número 3 é: contos de fadas favoritos? E na verdade eu não sou uma leitora desde criança, pequenininha, então eu não lia muitos contos de fadas. Eu comecei a desenvolver o hábito da leitura já quando eu estava na 6ª, 7ª série, então eu já comecei a ler por Agatha Christie, pela coleção Vagalume, por exemplo. Mas um conto que sempre me chamou muita atenção foi João e Maria, por toda a significação que tem por trás desse conto, porque a gente sabe que muitos contos não são tão inocentes, trazem toda uma história por trás, que é o caso desse, que vai relatar, por exemplo, o fato de que muitas crianças eram realmente abandonadas na floresta, à própria sorte e tudo mais, porque naquela época as famílias passavam por grandes dificuldades e não tinham como alimentar os seus filhos. E a pergunta número 4 é a seguinte: um clássico que você tem vergonha de não ter lido? Então, na verdade, como a Paloma já falou no vídeo dela, eu também acho que é uma bobagem isso de ter vergonha. Tanto de você não ter lido determinado livro, quanto de você ter lido. Então, eu acho que há vários tipos de livros, há vários tipos de leitores, não temos que ser todos iguais e está tudo bem. Mas um livro que eu me surpreendo por eu ainda não ter lido, simplesmente o momento não chegava nunca, é Drácula, do Bram Stoker. E eu me surpreendo de não ter lido porque é um livro que eu gostaria dele assim duplamente. Em primeiro lugar porque é clássico, em segundo lugar porque ele está naquele campo do insólito que também eu gosto muito. E a quinta pergunta é: top 5 de clássicos que pretende ler em breve? Bom, eu estou lendo Crime e Castigo, pretendo terminar em breve. E como eu já disse na pergunta anterior, Drácula também é um livro que está na minha lista para ser lido agora, em 2021. Também quero ler mais um livro do Dostoiévski, Noites Brancas, e quero ler mais um livro do Tolstói, Ana Karenina. E também quero ler Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, que estava na minha lista do ano passado, mas que juro que este ano sai. A pergunta número 6 é: série favorita baseada em um clássico? E na verdade eu vou mencionar uma série que eu acho que quase ninguém assistiu, mas que eu acho que muita gente gostaria de assistir, que é a série E Não Sobrou Nenhum. É uma série baseada em um livro da Agatha Christie que tem esse mesmo nome e eu sou apaixonada por esse livro. É inclusive considerado por muitos leitores dela como o melhor livro de Agatha Christie. E eu diria que atualmente está ali no meu top 3 também, e eu gostaria bastante de fazer uma releitura dele em breve. Quem sabe em uma leitura conjunta, não é mesmo? Eu acho que a série foi muito fiel ao livro, eu me senti realmente naquele campo imaginativo, misterioso, que eu me sinto quando eu leio os livros de Agatha Christie. Eu também gosto muito de Game of Thrones e gostei muito de Lupin, ou Lupin, como você preferir, essa nova série da Netflix.
Porém, são duas séries, Game of Thrones e Lupin, que eu vi a série, mas não li o livro. Então eu não posso dizer se são séries assim boas como o livro, mas posso dizer que são séries boas. Depois, filme favorito baseado em um clássico. Então eu vou ter que colocar Psicose, que é um filme dirigido pelo Hitchcock e é pra mim um dos melhores filmes que eu já vi na vida, um dos melhores plot twists da história, e eu gosto muito do Hitchcock e eu gosto muito desse filme. E se você gosta de filmes antigos, né, porque ele é em preto e branco, inclusive, você precisa assistir esse filme. Eu sei que tem a série, né, Motel Bates, que também é baseada no mesmo livro, porém eu acho o filme, ainda que seja preto e branco, melhor do que a série. E a pergunta número 8 é: pior adaptação para o cinema de um livro clássico? E na verdade eu tenho muita dificuldade em achar alguma coisa ruim. Então eu geralmente gosto muito das coisas que eu assisto que são baseadas em livros que eu já li. Então, para não deixar nenhuma pergunta sem responder, eu vou modificar. A outra pergunta, de qual era a minha produção cinematográfica favorita, eu respondi com filmes e séries internacionais. E agora eu vou responder com a minha favorita nacional. Eu gosto muito, muito, muito do filme que foi feito sobre o livro da Clarice Lispector, A Hora da Estrela. Então aí fica uma grande recomendação para vocês. Ele está inclusive disponível no próprio YouTube, se eu não me engano. Porém, vocês só vão gostar do filme se vocês leram o livro, porque ele é muito fiel ao livro e ele não é tão claro em si enquanto filme. Então tem muitas cenas que somente o leitor vai entender. Bom, a pergunta de número 9. Coleção de clássicos do qual você gostaria de ter mais livros? Então, na verdade, os meus clássicos, eles são muito, muito misturados. Eu não tenho nenhuma coleção exatamente da mesma editora. Mas uma editora que eu acho incrível é a Penguin Company e eu adoraria ter mais livros dela. Eu tenho somente esse aqui do Dostoiévski, que é The Gambler, e eu adoraria ter mais livros dessa coleção porque eu sei que a qualidade é incrível e as capinhas também são super do jeito que eu gosto, mais minimalistas. Agora, se tratando de clássicos, mas da literatura policial, eu amo aquelas edições da Nova Fronteira que agora são da HarperCollins. Que são essas daqui que vem no box. Então, olha só que legal. Vou tirar aqui pra vocês verem. Mas, tipo, eu adoro. Eu acho simplesmente as capas mais lindas do Brasil. Olha só que coisa mais maravilhosa. E são todas em capa dura. Além de serem, né, super coloridas. E eu tenho esse box. Aí eu tenho mais 3 ou 4 livros, se eu não me engano. Mas que eu comprei avulsos, então eles não vêm com a caixa, né? O box, na verdade, é essa parte, né, gente? Porque box é caixa em inglês. Então, eu só tenho esses 3 que vieram dentro dessa caixa e mais uns livros ali avulsos que eu comprei, assim, separados. Eu gostaria muito de completar a minha coleção, ou pelo menos ter mais alguns, porque também eu não sou nenhuma consumista, colecionadora, desenfreada de livros. Como vocês podem ver na minha estante, que não é muito grande. Aqui eu acho que vocês conseguem ver as 3 prateleiras primeiras, né? E depois tem somente mais 2 ali em cima. Então realmente a minha estante não é muito grande. Ah, e outra edição também, outra editora que produz livros incríveis que eu gostaria de ter mais, são os livros da Agatha Christie da Globo Livros. Aqui tem um, por exemplo, e eu gosto muito, muito, muito de ler nessa diagramação, até mais nessa, que é de capinha mole, do que naquela de capa dura da HarperCollins, porque o espaçamento dessa daqui é maravilhoso. Bom, e a 10ª e última pergunta dessa tag é: um clássico subestimado que você recomenda? E eu vou abrir uma polêmica. Porque eu acho que, embora Dom Casmurro seja o livro mais lido, mais conhecido, famoso, comentado na literatura de Machado de Assis, eu prefiro o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. E eu tenho ele nessa edição linda, 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 perfeita da Abril Coleções, que inclusive entraria naquela pergunta de quais edições você gostaria de ter. Então eu gostaria muito de ter mais livros dessa editora, dessa coleção de clássicos da Abril, porque são lindos. Eu tenho a Metamorfose do Kafka e aí eu tenho Memórias Póstumas de Brás Cubas somente, mas eu gostaria de ter todos, porque são todos nessa capa que é em tecido.
e são cores bem bonitas mesmo, bem diferentes. Eu nunca tinha visto esse verde aqui em livros, então eu achei super legal. Mas agora, retornando ao conteúdo, eu acredito que Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro muito rico, é um livro muito irônico e é muito interessante o modo como Machado de Assis joga com a linguagem, como que ele envolve o leitor. Porque o narrador conversa com o leitor, ele fala, meu caro amigo, veja só, essa era minha vida. E assim, você realmente se sente próximo dele. E ao mesmo tempo é um tipo de literatura que na época não era comum um defunto narrador. Machado de Assis inovou demais nisso. E eu realmente não compreendo porque Dom Casmurro é o livro mais famoso do Machado. Eu acho que esse livro é subestimado, então, nesse sentido. É claro que eu sei que muita gente reconhece o valor dele e tudo mais, mas eu acho que às vezes Dom Casmurro acaba ofuscando esse. Então eu super recomendo que vocês conheçam, que vocês deem uma chance a Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu gosto muito desse, gosto muito do Alienista também, é outro livro bem curtinho do Machado e que eu acho super engraçado. Acredito talvez que se o Alienista fosse trabalhado na escola, haveria grande possibilidade das crianças e adolescentes acharem Machado de Assis um cara muito engraçado, um cara muito louco e não, infelizmente, um cara chato, como muitos adolescentes acham. Eu li o Machado de Assis quando eu estava na escola, então eu lembro que eu gostei, mas eu acho que eu poderia ter gostado muito mais se eu tivesse lido O Alienista naquela época. Hoje eu prefiro Memórias Póstumas, prefiro Dom Casmurro, mas naquela época, enquanto jovem, adolescente, não que eu seja muito velha, né? Mas eu penso que seria o livro ideal. E é isso por hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado da tag. É a primeira tag que eu trouxe aqui no canal, como eu já comentei. E se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu posso trazer outras tags. Caso vocês desejem responder essa tag, também fiquem à vontade, eu vou deixar ali na descrição todas as 10 perguntas dela. Não esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, já ative as notificações também e me siga lá no Instagram, @tainarales.